Olá, boa noite. Olá, muito boa noite. Seja bem-vindo ao Rede TV News. O homem acusado de matar a mulher e o filho de 3 meses em Blumenau, Santa Catarina, disse que não se lembra do crime. Ele foi preso no interior de São Paulo. A repórter Joyce Mafezoli tem as informações ao vivo. Boa noite, Joyce. Boa noite, Lacombe, Érica, boa noite a todos. Kelber Henrique Pereira, de 28 anos, foi preso em Paulínia, no interior de São Paulo. Segundo a polícia, Lacombe, ele teria dito que estava na cidade para se internar em uma clínica de reabilitação para dependentes químicos. Ele confessou a autoria do crime. No entanto, disse que só lembrava de ter usado drogas e bebida alcoólica. Kelber estava desaparecido desde a última segunda-feira, quando teve a prisão decretada pela morte da companheira Jéssica Balocchi, de 23 anos, e do bebê, de 3 meses. O duplo assassinato aconteceu no apartamento onde moravam as vítimas, em Blumenau. Segundo a polícia, ele foi de Santa Catarina a Minas Gerais, onde deixou o filho mais velho do casal, de 1 ano e 10 meses, na casa dos pais dele. De lá, seguiu para Bragança Paulista, trocou de carro e viajou para Paulínia. Ele não teria revelado o motivo do crime. De São Paulo, Joyce Mafezoli para o Rede TV News. Obrigada, Joyce. Olha, em apenas 24 horas, 3 mulheres foram mortas no Rio de Janeiro. No estado, os 6 primeiros meses deste ano, só agora nesse ano, os casos de feminicídio tiveram um aumento de 20%. Para mim ainda não caiu a ficha, gente, eu falo a verdade. A minha Belinha ainda está viva e ela vai voltar para casa. Ela vai voltar para casa. A minha filha não morreu. A dor de Lucimara é a mesma de tantas outras famílias que tiveram vítimas de feminicídio. Isabelle Cristina morava em Maricá, na região dos Lagos do Rio de Janeiro. Ela tinha 18 anos, saiu de casa para comprar um lanche. Uma semana depois, o corpo foi encontrado com sinais de violência sexual. A polícia suspeita que o criminoso seja um homem que atacou outras mulheres na mesma região. Não vamos deixar esse caso mais um descaso, né? Esperar quando? Quando aparecer mais gente morta, mais gente estrupada. Gente, pelo amor de Deus, eu quero justiça. Em Niterói, na região metropolitana, outra família espera por justiça. Letícia Dias, de 27 anos, foi morta nesta terça-feira pelo ex-companheiro. No mesmo dia, mais uma vítima de feminicídio no estado. A cabeleireira Sara Pereira, de 24 anos, foi atingida por vários tiros disparados pelo ex-marido, com quem tinha 2 filhos. Kevin da Silva e Silva foi preso horas depois. Os crimes contra as mulheres são diariamente noticiados. Casos violentos e brutais que envolvem estupro, agressões física e psicológica, ameaça e morte, que é o último estágio da violência. Mesmo existindo leis para proteger as vítimas, os feminicídios não param de aumentar. Só aqui no estado do Rio de Janeiro, as mortes de mulheres cresceram quase 20%. Os números são do Instituto de Segurança Pública do Estado. De janeiro a julho de 2021, foram registrados 48 feminicídios. No mesmo período deste ano, são 57 casos. O matar é você chegar ao cume da sua masculinidade. É o seu poder maior, né? É a minha força chegando ao fim. Não quis, eu tenho condições de terminar com você aqui. E pura e simplesmente mata. Não vamos dizer que é um privilégio de uma classe ou outra, não. Em todas as classes sociais, você vê a mesma forma de agir. Em 2021, o Brasil teve 1.319 feminicídios. O levantamento do Fórum Brasileiro de Segurança Pública mostrou ainda que Minas Gerais e São Paulo são os estados onde este tipo de violência é maior. São casos como o desta semana na capital paulista. Uma mulher de 34 anos foi encontrada morta com sinais de agressão dentro do apartamento onde morava com a filha de 8 meses. A bebê estava desidratada e com ferimentos nas pernas. O suspeito, Daniel Ospina Garcia, ainda é procurado pela polícia. Em alguns casos, a forte emoção e paixão podem ser parte da expressão de um transtorno mental, de um transtorno do comportamento, mas, em outros casos, eles simplesmente revelam uma limitação do indivíduo em lidar com situações de uma ordem cotidiana ou de lidar com suas próprias frustrações, e isso acaba tendo como desfecho a agressão, a violência
contra uma mulher. Mas a gente espera, sim, que um futuro seja melhor e é o que a gente trabalha para isso, né? É o que a gente precisa que aconteça. Em Belo Horizonte, o motorista de um caminhão guincho foi morto durante uma briga de trânsito. O autor do crime, um delegado da Polícia Civil, foi liberado depois de alegar legítima defesa. A família e os amigos ainda buscam explicações para a morte do motorista Anderson Cândido Melo durante o trabalho. Uma pessoa de família, um cara super humilde, entendeu? Muito educado. Mecânico e dono de um caminhão guincho, Anderson tinha 48 anos, era casado, tinha 2 filhas, um casal de enteados e um neto. O corpo foi enterrado na tarde de hoje com protesto dos colegas de profissão. De acordo com o boletim de ocorrência, a discussão começou após Anderson ser fechado em uma das principais avenidas de BH. Alguns metros depois, ele foi obrigado a parar pelos ocupantes de um veículo descaracterizado, onde estavam um delegado e um investigador. Na versão do delegado, Rafael Horácio, Anderson tentou acelerar o guincho para cima deles, momento que ele fez um disparo contra o para-brisa. O tiro atingiu o pescoço da vítima. Essas imagens mostram o momento que Anderson deu entrada no pronto-socorro. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu. Porque tinha muito meios deles abordarem ele sem precisar de atirar, já atiraram com a intenção de matar mesmo. Por que eles não deram um tiro no pneu? Por que eles não deram um tiro no braço? Foi atirar logo na cabeça, né? Crueldade muito grande, eu quero que a justiça seja feita, porque a família está desmoronada. O delegado Rafael Horácio se apresentou logo após a ocorrência. Ele confessou ter atirado e teve a arma apreendida. Na presença da Corregedoria da Polícia Civil, ele alegou ter agido em legítima defesa e foi liberado para responder em liberdade. Em nota, a Polícia Civil disse que não havia elementos jurídicos para justificar a prisão do delegado. Uma investigação foi aberta para ouvir testemunhas e analisar imagens de câmeras de segurança. O prazo para a conclusão é de 30 dias. Como foi a fatalidade, né? Os fatos que ninguém sabe realmente, câmeras, né, que tem ser vistas, né? Não defender pelo ser um delegado da lei, né? Então a gente tem que saber muito o que realmente aconteceu. Rafael Horácio já é conhecido da ouvidoria. Em 2019, ele foi condenado em segunda instância por fazer um disparo durante o término de um relacionamento. Na época, ele atuava em Alfenas, no sul de Minas. O dono do carro que explodiu quando era abastecido com gás natural num posto da zona norte do Rio de Janeiro morreu hoje. O acidente aconteceu nesta terça-feira. Mário Magalhães Portela, de 67 anos, abriu o porta-malas e em seguida houve a explosão, que está sendo investigada. Uma mulher também ficou ferida, mas está fora de perigo. Uma babá foi flagrada agredindo um bebê em Juazeiro do Norte, no Ceará. As agressões foram descobertas depois que a família instalou uma câmera de segurança na sala de casa. As imagens são da última segunda-feira e mostram pelo menos 4 atitudes violentas. Em todas as cenas, ela reage com truculência ao choro da criança. Neste flagrante, a babá retira o bebê do carrinho e dá um tapa no rosto dele. Neste outro vídeo, ela chacoalha a criança. A família do bebê não registrou o boletim de ocorrência e disse à nossa equipe que não vai falar sobre o assunto. Após a divulgação dos vídeos, a Polícia Civil informou que o caso está sendo investigado. As sócias da escola infantil Colmeia Mágica, acusadas de torturar crianças, participam da primeira audiência de instrução do caso em São Paulo. O repórter Guilherme Lopes está em frente ao fórum e tem as informações ao vivo. Boa noite, Guilherme. Olá, Lacombe, boa noite a você, boa noite a todos. Pois é, essa primeira audiência de custódia do caso, a fase processual, onde a justiça ouve as partes. Essa história ganhou muita repercussão em meados de março, depois que os vídeos com as crianças que frequentavam a escola Colmeia Mágica na zona leste da capital paulista apareceram sendo submetidas a maus tratos.
Algumas delas foram amarradas com lençol, outras na própria cadeirinha e algumas também trancadas dentro de banheiros escuros, tudo para que não chorassem. Na época, as duas irmãs, diretora e sócias dessa escola particular, foram presas, acusadas de maus tratos e também tortura. Agora, elas passam por essa audiência de custódia. Os vídeos, os vídeos, eles circularam nas redes sociais, chamando bastante atenção, que deixou muitos pais revoltados na época. Durante essa audiência, alguns pais também participaram, já que muitos estão sendo ouvidos pela justiça, e um deles conversou com a gente e falou dessa indignação. Eu me sinto, assim, enganado, porque muitos questionamentos, não só meu, das demais mães, os pais que hoje não puderam estar aqui presentes, então sempre tinham um outro contexto de resposta. E, não, seu filho se alimenta bem, seu filho... Não, pai. Então, toda a resposta tinha uma justificativa, todo questionamento tinha uma justificativa. Quando ocorreu a denúncia, que nós fomos chamados para uma reunião de não cunho pedagógico, e era de suma importância todos os pais estarem presentes, em momento algum foi exposto o que de fato foi detectado, o que de fato estava sendo apurado, o que de fato estava sendo investigado. Ainda não há prazo para que a fase de audiência seja concluída. De São Paulo, Guilherme Lopes para o Rede TV News. O cirurgião plástico Bolívar Guerreiro Silva teve a prisão temporária prorrogada pela Justiça do Rio de Janeiro por mais 25 dias. Ele foi preso na semana passada por manter uma paciente em cárcere privado depois de uma cirurgia plástica mal sucedida. O Ministério Público fez o pedido à Justiça porque entendeu que há fortes indícios de que o médico assumiu o risco de matar a vítima e que, por isso, deve responder por tentativa de homicídio qualificado. O diretor-geral do Hospital de Lauro de Freitas, na Bahia, que entregou o rim de um paciente à família, foi exonerado. A falha foi admitida pela unidade de saúde. O paciente, internado depois de ser baleado, precisou ter um rim removido. Os parentes receberam o órgão num saco plástico para que passasse por uma biópsia em outro hospital. Segundo a Secretaria de Saúde, a mudança na direção do Hospital Geral Menandro de Faria tem como objetivo a melhora no atendimento aos pacientes. Na zona sul de São Paulo, um ciclista com uma câmera no capacete gravou um acidente impressionante. O ciclista estava na calçada quando o acidente aconteceu. Um motorista em alta velocidade bateu no carro branco, invadiu a pista contrária e atingiu o veículo prata e uma motocicleta. O piloto da moto foi arremessado contra o para-brisa de um ônibus parado no ponto e morreu. Destroços do carro e da moto ficaram espalhados pelo asfalto. 4 pessoas ficaram feridas. O motorista do carro que provocou o acidente foi indiciado por homicídio e lesão corporal, mas pagou fiança e está em liberdade. Um tiroteio num bar no centro de Maceió deixou 2 mortos e 2 feridos. 2 homens entraram armados no estabelecimento. Um deles sacou a arma e agarrou o jovem de casaco, que reagiu. Um homem se levantou e também começou a atirar. Segundo a Polícia Civil, os crimes podem ter relação com o tráfico de drogas na região. 2 criminosos num carro que tinha sido roubado na noite desta terça-feira provocaram muita confusão no bairro de Guaianazes, em São Paulo. Eles foram presos em flagrante quando o motorista do veículo bateu na mureta do canteiro central de uma avenida movimentada. O ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, reagiu ao apoio de banqueiros a um manifesto organizado pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo contra o presidente Jair Bolsonaro. Nas redes sociais, Ciro Nogueira disse que os donos de banco estão insatisfeitos porque deixaram de lucrar com o atual governo. O ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, destacou as ações do governo na economia, que beneficiaram a população. No Twitter, lembrou que as instituições financeiras deixaram de lucrar com a criação do Pix, porque não podem mais cobrar taxas dos correntistas a cada transferência bancária. O ministro postou: se o senhor faz alguém perder 40 bilhões de reais por ano para beneficiar os brasileiros, não surpreende que o prejudicado assine manifesto contra o senhor. A publicação de Ciro Nogueira é uma resposta a um manifesto organizado pela Faculdade de Direito da USP, a Universidade de São Paulo. O texto alerta para um suposto ataque à democracia e ganhou força de artistas, políticos de oposição e banqueiros. Ciro Nogueira disse que beneficiários de ações do governo, como o Pix, também vão assinar o manifesto, mas nas urnas.
O Pix foi lançado em novembro de 2020 com o objetivo de facilitar o pagamento de contas e desburocratizar transferências bancárias gratuitamente. Desde o lançamento, mais de 100 milhões de brasileiros usam o sistema. Quase 30 bilhões de reais são movimentados por dia. No início da noite, o presidente concordou com as críticas ao manifesto, feitas pelo ministro Ciro Nogueira. Banqueiros mesmo? Banqueiros? Perderam com o Pix. E a carta dos banqueiros é o tema da rodada de opinião. Não é novidade que os grandes bancos torcem pela volta do ex-presidente Lula. E não é só porque perderam muitos bilhões com a chegada do Pix, mas também porque com o Bolsonaro e o ministro Paulo Guedes, o Banco Central se tornou independente e está blindado contra a política. Não tem mais balcão de negócio, não tem mais agrado. Portanto, não surpreende que banqueiros tenham assinado essa carta em apoio ao PT. Em 2002, há 20 anos, houve a Carta ao Povo Brasileiro, de Antônio Palocci. Depois veio Mensalão e Petrolão. Não será surpresa se até o final dessa campanha surgir uma carta do PT aos empreiteiros. Afinal, eles também perderam muito dinheiro depois que o sistema de corrupção como modelo de governo acabou em Brasília. Essa história de que os banqueiros quiseram dar o troco no governo por causa do Pix é uma grande bobagem. Além de todas as instituições financeiras terem aderido ao Pix, só aumentaram o lucro desde então. O que Bolsonaro não suporta é que empresários e banqueiros, aliados de outrora, começaram a debandar. Assinaram um manifesto expressando confiança nas urnas e na democracia, colocando-se claramente contra investidas autoritárias. Desde que o presidente convocou embaixadores e atacou nosso sistema eleitoral, algo inédito na República, mais de 60 entidades da sociedade civil e do Estado, incluindo Polícia Federal, Ministério Público e ABIN, publicaram notas confirmando a segurança das urnas. Hoje, Fiesp e Febraban, a Federação dos Empresários de São Paulo e dos bancos, anunciaram mais um manifesto pró-democracia. É a insurgência da sociedade civil organizada contra o autoritarismo. O Partido Progressista declarou apoio à candidatura do presidente Jair Bolsonaro e o repórter Igor Damasceno acompanhou a convenção da sigla em Brasília. Olá, boa noite, Igor. Olá, Erika, boa noite a você, ao Lacombe e também a todos que nos acompanham. O diretório do Partido Progressista foi unânime na decisão de apoiar o presidente Jair Bolsonaro, candidato à reeleição pelo Partido Liberal. O anúncio foi feito pelo presidente em exercício do Progressista, o deputado Cláudio Cajado, da Bahia. O apoio do PP reforça a candidatura de Bolsonaro, que também conta com a adesão de outros 4 partidos: o Patriota, o Republicano, também o PSC e o PTB. A convenção do PP foi agora há pouco na Câmara dos Deputados e contou com a participação do presidente Jair Bolsonaro, da primeira-dama Michele e de ministros do governo federal. Vamos acompanhar na reportagem. Antes da convenção, uma cena inusitada. O presidente Jair Bolsonaro, que decidiu ir a pé até o Congresso, se encontrou com uma noiva que fazia ensaio fotográfico. Ao lado da primeira-dama, Michele Bolsonaro, Bolsonaro parou para tirar fotos com a mulher, em frente ao Palácio do Planalto. Já na Câmara, o presidente subiu até a bancada e foi ovacionado por parlamentares e eleitores do Progressista. Os ministros Ciro Nogueira e Fábio Faria, além da ex-ministra Tereza Cristina, são do partido e estavam na convenção. O apoio da legenda veio por conta de articulação com o líder do governo na casa. Ricardo Barros negociou propostas importantes, como a emenda que aumenta o valor do Auxílio Brasil, e contou com o apoio do Progressista. No encontro, Bolsonaro ressaltou as ações do governo e defendeu a democracia. Defendemos a democracia, não precisamos de nenhuma cartinha para falar que defendemos a democracia, que queremos cada vez mais nós cumprir e respeitar a Constituição. O MDB confirmou a candidatura da senadora Simone Tebet à presidência da República. A convenção do partido foi virtual. O encontro durou mais de 6 horas. O presidente do MDB, Baleia Rossi, e alguns dos principais nomes da legenda se reuniram em Brasília. Outros líderes MDBistas participaram por videoconferência.
Baleia Rossi destacou a candidatura de Tebet como uma representante feminina na política. Antes da convenção, um grupo do partido ligado ao senador Renan Calheiros, de Alagoas, tentou barrar a candidatura para apoiar o ex-presidente Lula, do PT. Já o ex-presidente Michel Temer, que defende a candidatura própria, disse que o partido precisa ter convicção para se apresentar como alternativa à polarização política no país. A primeira convicção é exatamente esta: vale ou não defender a pacificação do país? Vale ou não defender a história do nosso MDB? Então, Simone, candidata Simone, eu tenho absoluta convicção de que você tem todas as condições para sustentar essas ideias. Só nós, só o Centro Democrático tem a legitimidade para dizer que tem a capacidade de pacificar o Brasil, de unir o Brasil, para que o Brasil volte a ter segurança, estabilidade e, com isso, volte a crescer, gerar emprego e renda para a nossa população. Ao final, a candidatura de Simone Tebet foi confirmada com 266 votos a favor e apenas 9 contra. 97% da nossa convenção. O nome do vice ainda não foi definido, mas deverá sair do PSDB, que fará aliança com o MDB, juntamente com Cidadania. Bom, o PSDB e o Cidadania também realizaram convenção em Brasília e confirmaram apoio à senadora Simone Tebet na disputa pela presidência. Em maio, os dois partidos se uniram em federação e, por isso, devem tomar as mesmas decisões por pelo menos 4 anos. O apoio a Tebet foi aprovado por unanimidade. A gente está de volta. O presidente Jair Bolsonaro visitou o Conselho Federal de Medicina em Brasília. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, também participou do encontro. Bolsonaro destacou as ações do governo federal durante a pandemia e discutiu melhoras no atendimento à população, principalmente para quem depende exclusivamente do Sistema Único de Saúde. O presidente falou ainda sobre a valorização do trabalho médico e do processo de formação de profissionais da saúde. A Anatel formalizou a liberação do 5G em mais 3 capitais do país: Porto Alegre, João Pessoa e Belo Horizonte. Só que as operadoras de telefonia só vão poder oferecer o serviço a partir de sexta-feira. A 5ª geração de redes móveis de internet, que deve transformar a comunicação no Brasil, permite velocidade até 100 vezes maior do que a atual rede 4G. A tecnologia chegou ao Brasil em julho e foi lançada primeiro em Brasília. O Ministério da Educação informou que, a partir do mês que vem, Carlos Eduardo Moreno Sampaio vai assumir interinamente a presidência do INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. Sampaio é servidor de carreira da própria instituição, doutorando em Educação pela Universidade Católica de Brasília e mestre em Estatística pela Universidade de Brasília. Ele substitui Danilo Ribeiro, que pediu para deixar o cargo. Rede TV News de volta. Olha, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu 55 quilos de skunk, um tipo de maconha mais potente, durante uma fiscalização na BR-116, região de Limoeiro do Norte, interior do Ceará. A droga estava escondida no tanque de combustível de um caminhão. O motorista, que não teve a identidade divulgada, foi preso em flagrante. No aeroporto de Recife, a Polícia Federal apreendeu pouco mais de 4 quilos de cocaína. A droga estava presa às pernas de um homem de 27 anos e também numa mala dele. Esse homem tentou fugir dos agentes, se misturando a passageiros, mas foi pego. O traficante, que não teve o nome divulgado, é pernambucano, mas morava em Várzea Grande, em Mato Grosso. Em depoimento, ele disse que receberia R$ 2.500 pelo transporte da cocaína. Foi preso e autuado por tráfico interestadual de drogas. Rede TV News de volta. O ex-jogador e ex-treinador da seleção brasileira, Mário Jorge Lobo Zagallo, de 90 anos, está internado num hospital do Rio de Janeiro. Ele tem uma infecção respiratória. Segundo o boletim médico, Zagallo está na unidade semi-intensiva, lúcido e respirando sem ajuda de aparelhos. Ele testou negativo para a Covid. E olha só, o Zoológico de São Paulo está com uma atração especial até o próximo sábado. É um passeio para acompanhar os hábitos dos animais à noite. O repórter Guilherme Lopes foi dar uma volta por lá e mostra agora essa experiência. Quando a luz do dia cai, a aventura começa por aqui.
Eu estou vindo com meu marido e minhas netas. Não sei explicar, mas acho que de noite fica um clima mais legal. Tá na expectativa? Sim. E é na escuridão que muitos bichos mantêm seus hábitos. Em uma das maiores reservas de Mata Atlântica de São Paulo, é possível acompanhar isso de perto. A onça nem se preocupa com a proximidade da câmera. Tranquila, ela faz a refeição da noite. Eu achei um pouquinho assustadora. Não estranha esse ambiente com pouca luz. Ele foi preparado justamente para proporcionar ao visitante uma experiência diferente, para que ele possa acompanhar um pouco como é a vida noturna desses animais. Eles estão mais ativos, eles estão como se estivessem mais dispostos, a maioria deles. Algumas vezes nós não os vemos durante o dia porque eles estão numa toca, repousando. Então, às vezes pode ser a diferença entre vê-los ou não. O passeio por 2.500 metros esconde as peculiaridades da vida noturna de 50 espécies, entre aves, anfíbios, mamíferos e os répteis. No lago, os flamingos aproveitam a escuridão para se alimentar. A luz violeta ajuda a ver o hábito das aves. A única luz daqui são essas espalhadas pelo caminho, que foram adaptadas para manter o bem-estar dos animais. Foram diversos profissionais, mais de 30 profissionais envolvidos, de várias áreas, biólogos, arquitetos, engenheiros. Então, muita gente empenhada em criar essa experiência que traga conforto para os animais e também uma experiência positiva para os visitantes. Os elefantes se esbaldam com um banho de areia. Isso é um hábito da espécie e usado para proteger a pele. Essa outra cena é uma das mais raras. A girafa de quase 5 metros está aproveitando a escuridão para relaxar, como se estivesse agachada, com as patas dobradas. Parte de vê-los agindo naturalmente está realmente relacionado com esse conforto, este não perturbe. Então, é essencial manter a atmosfera que nós criamos com a iluminação já instalada e não adicionar nenhuma luz nova, justamente para não quebrar esse equilíbrio, para não gerar nenhum distúrbio, que aí eles podem, de fato, se sentir incomodados e reagir se escondendo. O passeio ainda aguarda uma visita às leoas, às cobras e tantos outros animais que vivem no zoológico de São Paulo. E a noite terminou com o jantar do lobo-guará. Eu estava para trazê-lo aqui no zoológico faz tempo, numa visita diurna, acabou calhando de a gente vir a primeira vez com ele à noite e ele está adorando também. Um artista plástico francês que está rodando o mundo todo fazendo pinturas gigantes deu um presente agora aos moradores de Brumadinho, em Minas Gerais. A tela escolhida pelo artista foi o campo de futebol que serviu como base de resgate das vítimas da comunidade do Córrego do Feijão, durante a tragédia do rompimento da barragem da mineradora Vale. Um trabalho minucioso que aos poucos deu forma à obra de arte com dimensões gigantescas. A intenção de Seipe com o projeto Além dos Muros é usar a arte para ressignificar lugares que, de alguma forma, tiveram a vida e o meio ambiente impactados. 30 cidades ao redor do mundo foram escolhidas. O desenho das duas mãos entrelaçadas representa uma corrente humana que conecta histórias por um mundo melhor. Com a obra concluída em Brumadinho, parentes de vítimas, bombeiros e voluntários foram homenageados e fizeram um abraço coletivo. Autodidata, Seipe desenvolveu a própria tinta, que usa cal, carvão e é 100% biodegradável. O artista deixou 3 megapinturas no Brasil. Além de Brumadinho, 2 no Rio de Janeiro, na praia de Copacabana e no Morro do Estácio. Ele ainda vai passar por outras 14 cidades do mundo e deve concluir o projeto em 2023. O Rede TV News termina aqui, a gente volta amanhã. Até lá, boa noite para você. Boa noite, 19h30, hein? Encontro marcado.